Olá, queridos, muito boa tarde, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Você já passou por momentos da sua vida em que você pensou, meu Deus, que deserto, esse tempo de tribulação parece que não passa, esse processo está muito demorado. Pois é, são momentos na nossa vida que nós passamos e somos aperfeiçoados. E a palavra de Deus diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz assim: Meus irmãos, tende motivo de grande gozo ou alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então, na palavra do Senhor já diz que nós passaríamos por processos, passaríamos também por aflições, né? Jesus disse: nesse mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o Senhor está conosco para nos fazer vencer. Os processos na nossa vida, eles são necessários para nos aperfeiçoar e nos edificar. Faz com que nos tornemos mais próximos de Deus, faz com que a nossa fé ela seja provada e seja madura, né? Venhamos a amadurecer. Esse é um sentido das provações que passamos, né? Nós chegarmos no nosso propósito de maneira madura, não como meninos, mas madura, aperfeiçoados. E é isso que nós precisamos entender para não fugirmos dos processos, né? Nós não podemos fugir deles. Eles demonstram para nós mesmos como nós estamos, como está a nossa maturidade, como está a nossa fé. Não para mostrar para Deus, porque na verdade Deus, ele já conhece o nosso coração, ele conhece como nós estamos. Mas os processos, eles servem para extrair algo de nós, mostrar para nós como está o nosso coração, como estão os nossos sentimentos, como estamos na caminhada da fé. E assim nós vamos identificando que há coisas que realmente precisavam ser processadas na nossa vida para serem extraídas, para serem mostradas e aperfeiçoadas. Não mostrar para os outros, mas para nós mesmos, porque é nós que precisamos crescer na fé, nós que precisamos amadurecer. Para chegarmos aos propósitos que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos passar por esses tempos onde é extraído de nós aquilo que há de melhor. E identificamos coisas que precisam ser removidas da nossa vida, coisas que precisam ser abandonadas, áreas que precisam ser tratadas, e ali o Senhor, nesse processo, Ele extrai algo de bom de nós, porque somos chamados a vencer muitas vezes nossas limitações, nossas, né, debilidades são colocadas à prova e nós vamos superando e nós vamos mostrando, na verdade, para nós mesmos que nós somos capazes, áreas que precisavam de cura são curadas, enfim, quando nós nos submetemos ao processo e compreendemos eles, então nós entramos nesse tempo. Na palavra de Deus, né, os grandes homens, mulheres da Bíblia, eles passaram pelos processos, não há como, porque nós não nascemos maduros, nós não sabemos, né, não nascemos sabendo das coisas. E há coisas que não se aprendem em livros e nem numa sala de aula. Eles precisam ser vividos, eles precisam estar ali na nossa vida para que a gente venha a percebê-los, a vencê-los. Né? Certo dia eu estava conversando, né, com um casal de pastores e a gente falando sobre isso. Às vezes a gente quer dizer para uma pessoa, olha, você está fazendo dessa forma, isso vai te levar a algo que não é bom, isso está te levando para um caminho que não é bom, você precisa melhorar naquilo. E às vezes nós falarmos para a pessoa não tem a mesma eficácia do que a pessoa passar pelo processo. Às vezes nós não compreendemos as coisas sem nós passarmos por ela. Então, o fato de passarmos pelo processo é que gera a maturação na nossa vida. Alguns, né, os frutos assim que geram
o óleo, né, da oliveira, a oliva ali, ela precisa ser extraída e ela precisa passar por um processo para que dela seja extraído o seu óleo, né? Alguns produtos, eles precisam passar pelos processos, né? Uma madeira, quando você tira a madeira, né, a árvore ali extrai a madeira para uma construção, ela precisa passar por um processo de secagem para que ela esteja pronta para entrar ali em conflito com outra, para ser colocada ali, enfim, para a construção. Então, até os produtos, eles passam pelos processos para serem extraídos o melhor deles. E assim é conosco, né? Fazendo uma comparação. O que nós precisamos é compreender que precisamos passar por esses processos, não adianta querermos fugir dele. Abraão, um grande exemplo, né? É o pai da fé, a palavra de Deus diz. Abraão, ele passou por alguns processos na vida dele e foi aperfeiçoado para que então hoje nós pudéssemos conhecê-lo como o pai da fé. Ele foi chamado de um lugar onde era a sua zona de conforto, no meio da família, e foi chamado: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão ali, ele precisou sair de um lugar de conforto, de um lugar onde era o seu lugar, era a sua terra, era a sua família, e ele foi confrontado a sair deste lugar e a ir para um lugar onde ele não conhecia. Então, esse primeiro chamamento de Abraão já foi uma prova de fé muito grande. Ele sair de um lugar e ir para outro sem ter vamos dizer, uma segurança aparente. Deus não disse para onde o levaria, como seria a caminhada, quanto tempo isso levaria. Então, Abraão, ele já começou sendo processado no seu chamamento. Dele surgiu uma promessa ali: de ti eu vou fazer uma grande nação. E ali Deus chama um casal de improváveis, porque Sara era estéril, Sara não tinha filhos. E então ali mais uma prova de fé para Abraão e Sara receberem aquela promessa e esperarem por ela, né? Em determinado momento, Sara achou que ela tinha que dar um jeito naquela promessa, então, né, coloca a sua serva junto com seu marido Abraão para ali ter um filho, achando que dessa forma seria o filho da promessa, e Deus diz: não é dessa forma, né? Então, eles também passaram por um processo que foram aperfeiçoados e ali compreenderam que não era da maneira deles, mas era na maneira e no tempo de Deus. Existe o tempo de Deus para que as coisas então se aconteçam, né? Para que as coisas de Deus elas manifestem. E ali eles tiveram que mais uma vez esperar. Veio o filho da promessa, Isaque, mas em determinado momento Deus diz: sacrifica teu filho Isaque para Abraão. E ali mais uma prova de confiança e fé que eu como mãe não consigo mensurar como seria isso. Deus pedindo para sacrificar o seu filho. Abraão não questionou em nenhum momento: Senhor, mas ele era o filho que o Senhor havia me prometido, como que agora o Senhor me pede ele? Não. Abraão mais uma vez foi provado na sua fé, e lá foi ele, né, até que o Senhor disse: não faça isso, e ali ele providenciou o sacrifício, o cordeiro para o sacrifício. Então, na vida, no processo de Abraão, ele foi sendo aperfeiçoado, ele foi sendo exposto aos próprios sentimentos para que ele compreendesse o Deus que ele servia, quem era. Por isso, nós o conhecemos como o pai da fé. Mas você compreende o tamanho das provações na área da fé que ele foi submetido? Então, quanto maior o propósito que Deus tem na vida de uma pessoa, maior também é o processo que ela precisa passar, porque ela precisa ser íntegra, ela precisa ser aperfeiçoada. Aqui, como diz na palavra, em nada faltando, né? Não faltando coisa alguma. Então, é esse tempo que precisamos ser forjados, precisamos ser expostos a nós mesmos para sermos curados, libertos, restaurados, para então cumprirmos aquilo que o Senhor designou a nós. Passar pelo processo é fácil? Creio que não, né? São tempos, às vezes,
difíceis, são tempos onde você olha para o lado e diz, Senhor, e agora? Mas é nesse tempo onde a nossa dependência de Deus aumenta, onde nós nos rendemos mais à presença dele, onde nós estamos mais suscetíveis a ouvir a sua voz, mais sensíveis, e assim deve ser nos processos e não ao contrário. Muitas pessoas em tempos difíceis colocam a culpa em Deus, dizendo, por que eu estou passando por isso? Eu nem mereço. Então, essa compreensão certa do propósito, ela precisa existir na nossa vida, né? A compreensão dos processos, para que nós venhamos a ser íntegros em todas as coisas. Em 1 Pedro 4, 12, diz, amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas regozijai-vos, por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exultareis. Há uma recompensa para aqueles que são aperfeiçoados nos processos. Sabemos que há os processos da parte de Deus e sabemos também que há muitas coisas que nós enfrentamos que são coisas que o nosso inimigo tenta expor aquilo que há de ruim em nós. O Senhor, ele quer nos aperfeiçoar e mostrar aquilo que há de bom, extrair o que há de bom de nós. E o inimigo, ele quer extrair e quer que nós venhamos a demonstrar aquilo que há de ruim. Por isso a compreensão certa, quando estamos nesses momentos, buscarmos mais da presença de Deus, nos submetermos mais a Ele, nos rendermos mais na presença dEle. Então, esse se fortalecer, ele vem do Espírito Santo, ele que nos faz passar por esses processos e nos ajuda nessa transformação e nesse aperfeiçoar de todas as coisas, nos amadurecermos ao final de cada processo, porque um processo não vencido, creio que é um processo repetido. Precisamos sim passar por eles e sermos aprovados, para que não sejamos débeis, como diz na palavra do Senhor. Amém, queridos? Então que você venha a se alegrar quando passar por uma provação, porque você está sendo processado para extrair algo de precioso que existe dentro de você, algo de bom. Então, quando você estiver assim, não resista à presença de Deus, pelo contrário, você se jogue na presença dele, que ele vai te capacitar e vai te mostrar as áreas que você precisa ser ainda mais amadurecido. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, nesse tempo, Deus, fortalecendo a vida dos teus filhos. Sim, Deus, fortalece-nos, Pai, a passarmos, Pai, por tempos onde estamos sendo muitas vezes processados, onde estamos sendo moldados assim como um vaso, onde estamos, Senhor, no fogo, aonde se extrai, Senhor, as coisas, Pai, que se tira a parte suja, Pai, no refino do ouro, mas aquilo que é puro, aquilo que é limpo, ele permanece. Senhor, que Tu possa nos aperfeiçoar, Senhor, e assim, em nada, Senhor, sejamos imaturos, mas pelo contrário, amadurecidos em Ti, acrescidos em Ti, nos faz sensíveis à voz do Teu Espírito, Senhor, nos fortalece a chegarmos no nosso propósito, Pai, e ali cumprirmos aquilo que o Senhor tem determinado a nós. Não queremos fugir, Pai, de nenhum propósito, mas queremos sim sermos maduros, Pai, não como meninos, mas como homens e mulheres, Pai, que se aperfeiçoam, em busca, Pai, da conduta, em busca, Senhor, da estatura do varão perfeito, que é a Tua presença, é a Tua palavra, é o Teu exemplo, Senhor. Que Tu esteja, Pai, abençoando cada casa, cada família, cada lar, Pai. Que a Tua presença inunde, Deus, cada ambiente, Pai. Que a paz que excede todo entendimento, Pai, guarde, Senhor, a mente e o coração dos Teus filhos. Eu repreendo em nome de Jesus toda seta na mente, toda seta de contrariedade dentro de casa. Senhor, em nome de Jesus, tudo que tem vindo como aflição, eu repreendo agora em nome de Jesus e declaro a unção e a bênção do Senhor, ó Pai, sobre cada família, no nome de Jesus. Amém, queridos? Se Deus abençoe você e se esse vídeo te abençoou, que você curta ele e compartilhe com os teus amigos, enfim, com a tua família, para que mais pessoas sejam abençoadas. Que Deus abençoe.